E a questão do fundamentalismo, o que nós podemos dizer a respeito disso? Algumas coisas. Após o 11 de setembro, o atentado terrorista lá nas Torres Gêmeas, nós percebemos uma mudança na mentalidade das pessoas, não é? Em relação ao tal do terrorismo e ao fundamentalismo. Os americanos não aceitavam muitas coisas que hoje aceitam por medo de morrer. E como eu disse há pouco, quando as pessoas têm medo, elas aceitam até que suas liberdades pessoais sejam limitadas, por lei mesmo. 10 anos depois, a revista Veja publicou em sua uma matéria de capa, uma das matérias de destaques na capa dela, sobre justamente os efeitos do 11 de setembro. E um trecho dessa reportagem dizia assim: assim como as outras formas de radicalismo religioso, ele, o fundamentalismo, exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Segundo a revista Veja, quem são os fundamentalistas? São aqueles que interpretam literalmente os textos sagrados. Uma autora importante aí nesses estudos sobre religião, uma ex-freira católica, Karen Armstrong, no livro Em Nome de Deus, define assim os fundamentalistas: cristãos que rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida. Não é bem assim, porque eu sou criacionista e não rejeito totalmente as descobertas da física e da biologia. Eu rejeito aquilo que é filosófico, metafísico, mas o que é científico a gente aceita numa boa. Mas enfim, deixa para lá essa questão. São aqueles que rejeitam então as descobertas da biologia e da física sobre as origens e afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Gente, quem é o grupo que hoje ainda insiste na literalidade do Gênesis, os primeiros capítulos, criação, dilúvio, e que crê que esse livro é histórica e cientificamente confiável? Que grupo é esse? Uma minoria absurda nesse planeta. Você sabe o nome deles, né? Olha só, qual é a posição do Papa agora com relação... Já sabemos qual é a posição dele sobre o meio ambiente, sobre a questão do trabalho, sobre a família, mas o que ele pensa sobre os fundamentalistas? Isto: Papa pede para as pessoas não serem fundamentalistas. Isso foi publicado, ele disse isso mês passado. Ele diz que o fundamentalismo é fechar-se a outras ideias e ter ideias únicas. Olha o que ele define. E naquele congresso havia jovens, como vocês aqui, que aplaudiram essa posição do Papa, de não querer que as pessoas sejam fundamentalistas. Ele não quer que as pessoas creiam na literalidade da Bíblia, não quer que as pessoas tenham uma mente fechada, segundo a posição dele. Mas quem são então os fundamentalistas? Esse livro aqui é muito revelador. Ele foi publicado pela Paulinas, uma editora católica, e é uma obra acadêmica. E lá num capítulo dele, o autor define essa questão e diz assim, que o criacionismo não consiste na sobrevivência de uma cosmovisão pré-científica. Ao contrário, trata-se de um fenômeno moderno ligado primariamente aos adventistas e ao fundamentalismo cristão norte-americano. Eles colocam num só parágrafo essa relação entre criacionistas e fundamentalistas. Antes do 11 de setembro, fundamentalistas eram basicamente os terroristas islâmicos. Após, outros grupos têm entrado nessa definição, especialmente os tais dos criacionistas. Isso aqui é perigoso, gente. No mesmo livro, o autor corretamente diz o seguinte: a história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele dá nome então a esse povo. A primeira obra brasileira que tratou do criacionismo foi publicada em 1919. Olha há quanto tempo, hein? Seu autor, o primeiro adventista batizado no Brasil, Guilherme Stein Jr. Foi o primeiro adventista brasileiro, na verdade o primeiro batizado no Brasil. Percebem como os próprios católicos estão agora dizendo quem são os tais dos fundamentalistas? Uma das denominações mais importantes no desenvolvimento do criacionismo foi, e ainda continua dizendo aquele livro da Paulinas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfatizando a leitura literal da Bíblia
base para sua afirmação de que o sábado seria o verdadeiro dia de repouso ordenado por Deus. Ellen White e outros fundadores afirmaram que o mundo teria sido criado em 6 dias literais. Como pode pessoas do século 21 ainda crerem nessas ideias fundamentalistas? No livro O Último Império, o pastor Vanderlei Dornelles tem um capítulo bem interessante ali sobre a questão dos dissidentes da nova ordem mundial, os fundamentalistas, né, ou criacionistas. E ele diz assim: embora não se considerem fundamentalistas, eu não me considero assim, creio que você também não deve aceitar esse apelido. Os adventistas defendem a dimensão histórica do relato da criação e dos eventos representados nas profecias. Sim, nós cremos nisso, mas isso não faz de nós radicais, terroristas, nem fundamentalistas. Ok? Vou passar outro pequeno vídeo para vocês, que mostra para onde as coisas têm caminhado. Vejam um pastor adventista sendo humilhado, desprezado e taxado de fundamentalista. Por quê? Porque ele crê na palavra de Deus. Solta para mim lá o segundo vídeo, por favor. Pastor, from Seventh-day Adventists, do you believe that the end is coming? Not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. Yeah. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand-year period? What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God gave us, he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews? book... No, he makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that, I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who have never... I'm the way, the truth. Sorry, I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement. Absolute rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So, we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. You're cherry-picking. This is a Stephen. fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in
1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Christianity. Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Programa que foi ao ar pela BBC de Londres, com tremenda audiência. Você estaria preparado para isso? Viram como as pessoas aplaudiram o liberal, o teólogo liberal, um sacerdote, enquanto riam, debochavam daquele que crê que Cristo vai voltar? Você está pronto para isso? Para enfrentar essa posição? Para ser taxado injustamente de fundamentalista porque você crê que Cristo prometeu voltar? Porque as palavras de Cristo são verdadeiras. E eles vêm dizer que não, foi um equívoco de Paulo. Jesus não vai voltar. Adão e Eva, isso é história para boi dormir. Como assim? Você é fundamentalista e você vai ter coragem de defender até o fim a palavra de Deus e a sua crença nela? Estará disposto, como os primeiros cristãos, a morrer por essa crença? Não a matar, como os fazem fundamentalistas, mas a morrer por ela. É bem diferente, né? Para a gente encerrar, eu quero... Olha só, mais um detalhe apenas. O meu tempo aqui já deve ter estourado, mas eu quero mencionar esse detalhe aqui. Semana passada, reagindo àquele conflito terrível lá no Iraque, em que cristãos estão sendo mortos, em que um jornalista foi decapitado em frente às câmeras, o Vaticano aprovou o ataque americano ao Iraque. E numa notícia, deixa eu pôr aqui a notícia em português, Papa Francisco aprova o uso da força militar no Iraque. Ele fala assim, é para conter as ameaças que os extremistas estão representando. E mais, eu destaco aqui um trecho da matéria. Autoridades do Vaticano já vinham há algumas semanas dando sinais de que a Santa Sé faria um esforço para enquadrar o caso do Iraque no rol de guerras justas, o que legitimaria uma intervenção militar. Primeira vez na história que o Vaticano se posiciona em favor de uma guerra que para eles é justa. Para conter quem? Os radicais. Olha que coisa, que mentalidade está se formando agora. Se for para conter uma ameaça que eles consideram justa, ou melhor, injusta, eles promovem uma guerra justa, prendem, autorizando, de certa forma, os americanos a fazerem isso. Gente, é a profecia se cumprir em nossos dias. Você está percebendo isso? Estamos acordados para isso? Duas bestas atuando em conjunto praticamente. O que pensamos nós, como adventistas do sétimo dia? Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, quer dizer o dia de 24 horas, que Ele assinalou pelo nascer e o pôr do sol. É nisso que nós cremos. É nisso que um adventista crê. Independentemente do que o mundo diga, nós ficamos com a palavra de Deus. Essa é a nossa fé. Jesus e o criacionismo. Será que Jesus era criacionista? Mas como não? Lá em Mateus 19, 4 a 6, ele fala sobre o casamento, e ele se refere a Adão e Eva como literais, personagens históricos, porque se não for assim, o casamento perde seu sentido. E não é por acaso que hoje o casamento tem perdido seu sentido, porque as pessoas não creem mais nas origens. O casamento é uma instituição edênica, literal. Hoje há outras modalidades de união que não deveriam ser chamadas casamentos. Mas por quê? Porque não se crê mais nas origens. Um outro texto interessante, que está lá em Mateus 24, 36 a 39, Cristo compara a sua vinda, os dias anteriores à sua vinda, aos dias que precederam o dilúvio. E diz que assim como foi lá, será aqui. Mas se aquilo lá for uma lenda, isso também passa a ser uma lenda, ou um mito, como quis dizer aquele sacerdote. Não, Cristo aceitava Adão e Eva como literais históricos, assim como Cristo cria, porque Ele viu tudo acontecer no dilúvio, como sendo literal histórico.